Até 2028, segundo Gartner, 40% dos fluxos de trabalho empresariais serão automatizados ou aprimorados por agentes de inteligência artificial. Então, essa IA agêntica, sem dúvida nenhuma, representa o caminho para a autonomia e a abundância. Muito obrigado. Mais uma vez, o agradecimento à Deloitte por nos receber aqui nesse espaço maravilhoso, Ana. Que lugar lindo, que lugar que combina com tecnologia, inovação. Isso aqui é um lugar mais que adequado para falar sobre tecnologia, inovação e tratar desses temas tão relevantes que estão transformando as organizações, sejam elas públicas ou privadas. É uma honra grande estar aqui, já na 6ª edição do Axtur Digital, mas eu queria compartilhar com vocês que faz 20 anos que eu trabalho compartilhando as tendências, que a gente estuda, os principais apontamentos das organizações, das empresas que investem tempo e dinheiro pesquisando nas tecnologias, nas tendências tecnológicas que moldam o nosso futuro. E, na verdade, a gente vive um momento de disrupção tão grande que não é mais sobre moldar o futuro, mas é sobre moldar o presente. Então, o que a gente está vivendo aqui é um momento de grande transformação. E sobre as tendências, a gente acompanha vários institutos, várias empresas, vários players, né? E a cada ano a gente incorpora mais alguma instituição. Então, não vou citar aqui apenas os principais, começando com a Deloitte, que para mim é o melhor relatório, não é puxação de saco, não, é o melhor relatório que consolida as tendências de tecnologia. E depois, inclusive, quem tiver interesse desses relatórios, a gente tem um consolidado, a gente tem os relatórios para compartilhar com vocês, mas o Gartner, que eu acompanho há muitos anos, aí tem... O ano sempre começa muito aquecido, né, com a tecnologia, com a CES em Las Vegas, depois vem a NRF. Agora, hoje de manhã, a gente, 5h30 da manhã, estava acompanhando o Satya Nadella falando lá na World Economic Forum, Davos. Tem vários eventos que dão o tom do ano. Daqui a uns dias, início de março, tem a SXSW em Austin, também lá combina tecnologia, inovação, criatividade, design, enfim. É um grande momento que a gente vive de evolução. Como a gente está online, né? Eu queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Tem do Brasil, de todas as instituições de justiça, mas especialmente da República Dominicana, do Peru, da Argentina, que estão aqui já mandando suas saudações aqui pelo nosso chat. Daqui a pouco mais a gente vai falar sobre esse chat, eu vou passar para o Germano também, para que ele possa, né, quem sabe, se tiver algum tempo, a gente pode fazer algumas perguntas. Enfim, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui pelo nosso chat. E vamos então conversar um pouco, rapidamente, sobre essas tendências. Então, a gente vive um momento de uso de IA. Não dá para falar de tendências, é basicamente falar sobre IA e seus desdobramentos. E essa apresentação foi construída, né, com algumas dessas IAs, Notebook LM, Gemini, GPT, Gama, Canva, e a Bárbara, né, que ela não é uma IA, mas ela está lá no back-office ajudando, inclusive trazendo algumas informações. Enquanto eu estou aqui começando a apresentação, ela está finalizando lá, acrescentando alguma coisa do momento, porque hoje fazer uma apresentação é muita responsabilidade. Falar sobre tendências de tecnologia, a responsabilidade aumenta muito mais. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido. A velocidade é uma velocidade que é humanamente impossível a gente acompanhar tudo. Então a gente precisa usar as IAs, a gente precisa trabalhar em time, a gente precisa trabalhar de uma forma colaborativa para errar menos e para apontar os caminhos, principalmente quem se dispõe a compartilhar. A responsabilidade é muito grande, porque hoje nós temos muitas fontes de informação. E saber escolher, saber indicar as que podem fazer mais sentido é uma grande responsabilidade, e a gente faz isso há 20 anos. Eu começo com o Peter Dahmen, que ele é
fundador, né, um dos fundadores da Singularity University, que é a universidade criada pelo Google, pela NASA dos Estados Unidos, que fala sobre futurismo, e que a gente é parceiro no Brasil aí, com o programa X-Tech Legal. E o Peter fala, né? Ele alerta, na verdade, o futuro não vai esperar que a gente esteja pronto, a gente precisa moldá-lo. Ou seja, não é para sermos passageiros, e sim os arquitetos. E para ser arquiteto tem que tomar atitude, para tomar atitude precisa entrar para o mundo da IA. Então o Peter fala desse ponto de inflexão, de abundância, e essa década 25-35 que é a grande transformação exponencial. Essa curva da exponencialidade, esse trabalho robótico combinado com humano, essa mudança da escassez à abundância a partir da tecnologia. Esse é o fundamento dos principais artigos, documentos que o Peter Diamond desenvolve e colabora. Então a tecnologia deixou de ser uma novidade para se transformar no sistema nervoso central da estratégia. Ela não é mais um departamento, não é mais uma área dentro da organização, não é mais um setor de um tribunal, de uma empresa, de uma organização. A tecnologia é um negócio, a tecnologia é o todo. Por isso que ela hoje se torna o sistema nervoso, o sistema central. Ele tem que estar no centro da estratégia, senão alguma coisa está errado. E pode ter certeza que a sua organização, se não colocar tecnologia nesse patamar, você terá consequências. Então, eu vou começar com esse tema, né, de quanto tempo, né, isso é bom para dar esse pontapé inicial, já que hoje vão ser várias apresentações de tecnologia, de tendências, de cyber, mas tem gente que vai falar sobre pessoas, porque a tecnologia e a inovação são ferramentas, mas para fazer isso tudo acontecer, para virar uma solução, precisa de gente. E aí a gente vai falar sobre capacitação, sobre preparar as pessoas. Mas, quando se fala em pessoas, a gente está falando de usuários no mundo da tecnologia. E aqui tem um fator incrível de mudança, né? A telefonia fixa levou 75 anos para chegar em 100 milhões de usuários. O telefone celular, 16 anos. A internet levou 7 anos. Facebook 4,5, Instagram 3,5, TikTok levou 9 meses e o ChatGPT levou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. E agora nós temos um grande recorde. O Threads, que é aquela solução criada pelo Instagram para concorrer com o TikTok, levou, Ana, 5 dias para atingir 100 milhões de usuários. 5 dias é o novo recorde. Então, o mundo mudou completamente, ele virou de cabeça para baixo. A gente precisa entender o que nos afeta. Não adianta querer entender tudo. Não adianta querer entender sobre todas as tecnologias. A gente precisa entender aquelas que nos afetam. E, gente, falar sobre inteligência artificial hoje afeta todo mundo. Então, não adianta dizer, eu vou deixar para depois, não é comigo, eu vou contratar alguém para fazer por mim, que tu vai ficar fora, vai ser uma carta fora do baralho. Não é terceirizável. As pessoas têm que entender minimamente de IA no seu cotidiano, na sua vida, para não ser deslocado. Inclusive dos grupos familiares, dos grupos de amigos. Não pode ser um ET. Tem que entender minimamente sobre essas ferramentas que estão potencializando a nossa capacidade do ser humano. O ser humano está sendo... viver esse momento é fantástico. A gente está vivendo um momento de maior disrupção, onde a tecnologia está potencializando a nossa capacidade, está melhorando, está nos permitindo ter tempo para sermos mais humanos. E falando nesses números, né, a gente hoje tem, aí o ano passado, final do ano, Sam Altman falando sobre nós temos hoje mais de 1 bilhão de pessoas que usam inteligência artificial todos os meses. Esse dado é de outubro de 2025. Ou seja, é uma grande virada e é um volume estrondoso de acessos e de uso da inteligência artificial. O ChatGPT aí lidera com muita margem o uso. Ele foi pioneiro e é hoje a grande ferramenta de IA. É claro que a gente tem muitas opções, muitas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, mas o ChatGPT ele tem essa liderança absurda aí em termos de usuários e chegando a 1 bilhão por mês. É um negócio surreal. E a gente acompanha também o We Are Social e ele trouxe essa atualização sobre o número de usuários da internet, 6 bilhões
Já temos 6 bilhões de usuários da internet, ou seja, a gente está chegando num patamar, um percentual muito relevante de toda a população usando, já conectados na rede. E é por isso que a presidente da AMD, na abertura da CES, que é a grande feira que começa os eventos, que dá o pontapé inicial para os eventos de tecnologia do ano, ela fala que a gente precisa preparar a infraestrutura para suportar o crescimento de 1 bilhão para 5 bilhões de usuários. Aí está esse gráfico que cresce de forma muito rápida. Então, como que a gente prepara uma infraestrutura para suportar esse grande crescimento do uso de IA de 1 para 5 bilhões de usuários? E é por isso que a Lisa afirmou, nessa mesma abertura da CES, que até 2030 nós teremos cerca de 2/3 da população global usando, de alguma forma, a inteligência artificial. Vejam bem, 2/3 de toda a população global usando inteligência artificial. Então, o recado está dado, não tem alternativas. A revolução da IA em 2026 ela vem para promover o grande impacto global. Em 2023 surgiram as primeiras iniciativas, né? Foi quando a internet, a inteligência artificial generativa entrou nos grupos de família, ela surgiu já com pessoas fazendo vários usos diferentes, 24, 25, muito protótipo. Já em 25 surgiram várias soluções, mas em 2026 ela vem se consolidando, a gente sai do laboratório para a prática, e aí também tem algumas coisas que começam a aparecer, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver aqui, e que um dos insights, inclusive, dos relatórios da Deloitte é a necessidade de envolvimento do CFO para calcular ROI sobre a inteligência artificial, porque vão surgindo muitas oportunidades, são muitos os investimentos em IA, mas agora também, né, começa a se apurar aqueles investimentos que estão dando retorno efetivamente. E esse crescimento tão vultuoso assim, do uso da inteligência artificial generativa, provoca um grande questionamento, porque cresce muito o uso da energia. Então a gente tem até uma forma de apurar isso, que são os yottabytes de energia. Esse consumo de eletricidade de data centers deve triplicar até 2035. Então essa escala de iota mostra que essa demanda da computação vem explodindo. E é necessário esse momento de repensar as estruturas de energia. Eu acho que a própria IA vai ter que ajudar a melhorar o consumo da energia. A própria IA pode ajudar nesse desenvolvimento, nessas soluções, nesse repensar do alto consumo e da necessidade desses data centers, que envolvem grande quantidade de energia para refrigeração. Ou seja, é também uma grande oportunidade aí para investimento nessa área de tecnologia, principalmente porque o consumo, né, vai crescer exponencialmente. Bom, a inteligência artificial, então, está reestruturando a economia de data center. O crescimento explosivo de grandes modelos de linguagem está impulsionando a construção de data centers no mundo todo, de vários gigabytes, equivalente à eletricidade de cidades importantes, cidades grandes. E isso está se tornando um gargalo estrutural de energia, de infraestrutura para suportar esse grande crescimento da inteligência artificial. Esse mapa que vocês estão vendo aqui, ele tem 367 empresas de 45 mercados na cadeia de valor de data centers. Ou seja, são muitas as empresas que estão desenvolvendo soluções e crescendo nessa área de data centers, que é uma área que está explodindo diante da necessidade de crescimento do uso de energia e de crescimento de infraestrutura para suportar a IA. Dias atrás, o presidente do Google, na NRF, que é o segundo grande evento do ano, que há muitos anos ele reúne os principais líderes, os pensadores, os economistas, o mercado financeiro em torno do varejo nos Estados Unidos. E o presidente do Google, na abertura dessa feira, ele trouxe aqui um dado bastante impressionante também, que de um ano para o outro, o crescimento de uso da inteligência artificial cresceu 11 vezes no varejo. 11 vezes de um ano. Então imagina o impacto disso, os desdobramentos de tudo isso na nossa vida, no cotidiano, nas organizações, na necessidade de infraestrutura, porque são as pessoas
comprando, usando inteligência artificial, é um momento de grande evolução em todos os mercados, em todos os segmentos. E é por isso que a gente está usando esse termo, né? A convergência exponencial, que é a IA que acelera esse efeito multiplicador da inovação. É um fenômeno incrível, é uma grande virada, e essa virada tecnológica que a gente tem aí nos próximos 10 anos vai mostrar muita novidade, muita inovação de forma rápida, de forma que a gente precise estar cada vez melhor preparados. E preparados, estou falando como pessoas, como organizações, sejam públicas ou privadas. E a gente vive esse momento também da ascensão da IA agencial, que é o consenso absoluto. Estamos migrando da IA que fala para uma IA que faz. E aí também é uma mudança grande, porque a tecnologia ela evolui de assistentes passivos, que nos respondem a perguntas, mas ela transforma em textos, vídeos, voz, mas a gente está usando um mundo muito novo e muito rápido para uma IA que é capaz de planejar, que é capaz de desenvolver, de raciocinar e executar fluxos de trabalhos complexos que sem supervisão humana. Então, o ser humano ele precisa se reposicionar, ele precisa estar preparado para esse momento em que ele continua sendo muito relevante, continua sendo muito importante, fundamental, mas a IA cada vez mais assumindo papéis e evoluindo muito rapidamente. Então, dessa IA que fala para uma IA que faz, é esse momento da IA agêntica. Até 2028, segundo Gartner, 40% dos fluxos de trabalho empresariais serão automatizados ou aprimorados por agentes de inteligência artificial. Então, essa IA agêntica, sem dúvida nenhuma, representa o caminho para a autonomia e a abundância. A gente tem grandes oportunidades, a gente tem hoje comprovações tem vários indicadores que mostram quanto a IA potencializa a capacidade, a produtividade. Aqui tem um dado sobre esses fluxos agênticos já aumentam em 60% a capacidade de trabalho. São muitos os desafios, na verdade, nesse momento de transformação. A Capgemini fala que 2026 é o ano da verdade para a inteligência artificial. As empresas devem sair de pilotos para a construção sólidas de soluções, de realmente sair do laboratório, sair de protótipo para entrega de valor, para entrega de resultados. E a McKinsey mostrando o crescimento de 985% nas postagens de empregos relacionadas, né? Entre 2024 a gente teve um crescimento absurdo, né? 985% na busca por vagas, empregos nessa área. Então o crescimento é grande e as pessoas precisam entender que isto é uma oportunidade para quem quer atuar como um grande consultor de inteligência artificial. A gente passa por um momento de pessoas sendo disputadas aí a peso de ouro, né? A gente vê grandes contratações, principalmente pelas grandes empresas, né? Com contratações milionárias por profissionais de inteligência artificial. Não é por nada, é em função dessa grande virada, dessa grande transformação. Então a gente sai do hype para valor real, a gente sai do hype para uma vida real, para a prática, para projetos estruturantes. Então, a IA está devorando o software, a IA está desenvolvendo, não é mais sobre inteligência artificial para apoiar o desenvolvimento de código, mas é o momento em que a IA está desenvolvendo códigos. A gente tem empresas que são fornecedores de soluções de tecnologia, inclusive vão estar aqui, que, Ana, não tem nenhuma pessoa de tecnologia atuando na empresa, são todos do direito. E é uma empresa de solução de IA para o mundo jurídico. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas depois a gente vai ver ao longo do dia. Então a IA está transformando, e agora nessa área de software, ela está desenvolvendo software, não mais apoiando no desenvolvimento. Então o mercado de agentes e copilotos de inteligência artificial para programação, avaliado em 4 bilhões, está se consolidando muito rapidamente. Eu estou passando um pouco rápido aqui, estou vendo algumas pessoas até comentando no chat, mas depois eu vou compartilhar. Então, eu tenho tempo limitado, a ideia é trazer um panorama geral, dar essa visão sobre as tecnologias, principalmente a inteligência artificial.
E depois a gente vai ter ao longo do dia vários momentos e também vai compartilhar com as pessoas que manifestaram interesse. E a gente, tanto a Deloitte quanto o Gartner evidenciaram muito essa questão da IA física, né, que é a convergência da IA com robótica. Esse tema está dominante nesse momento nos eventos, nos relatórios, e sem dúvida nenhuma a gente está trazendo a IA para o mundo material e essa era dos robôs, que a gente vê a criação de vários modelos, né, vem surgindo, a gente vai aprender a conviver com eles, porque vai ser uma coisa muito natural encontrá-los por aí, nas fábricas, até na rua. Então a Amazon lançou um novo modelo de base de inteligência artificial para impulsionar sua frota de robôs e implanta o seu robô de número 1 milhão. Aqui tem um relatório da Deloitte que mostra a utilização desses robôs em veículos autônomos, humanoides, drones, são vários exemplos de uso, né, dessa IA física, que é a combinação da IA com a robótica. Então, segundo a Deloitte, na próxima década, a convergência da IA com agentes e sistemas robóticos de IA física resultará em robôs cujos cérebros serão IA com agentes. Então, robôs de todos os formatos, capazes de planejar tarefas complexas, de recuperar falhas, operar em condições de incertezas. O impacto dessa convergência tecnológica será particularmente profundo para os robôs humanoides. A gente tem vários exemplos deles. A CES é uma feira que investe muito em robôs e lá esteve a Boston Dynamics, que é uma das empresas mais conhecida e reconhecida nesse segmento dos robôs. E lá na CES, o Atlas foi apresentado, que após décadas de pesquisa e desenvolvimento, ele é um dos robôs humanoides mais sofisticados da indústria e está prestes a entrar no chão de fábrica. A empresa parceira é a Hyundai e ela já anunciou que o robô já tem data para começar. Já anunciou os robôs e já disse que tem data para começar a entrar nas fábricas. E lá no stand da CES, esses robôs estavam lá já fazendo trabalhos manuais para as pessoas conhecerem. Então vai ser algo comum. Eu tenho certeza que algumas cabeças estão explodindo aí de ideias e de possibilidades futuras para o uso dessa IA física, dessa combinação de IA com robótica, que ela acaba promovendo uma reinvenção radical da força de trabalho. Então, à medida que as organizações abraçam todo esse potencial dos agentes, dessa IA agêntica, não apenas os seus processos vão mudar, mas também a definição do trabalhador, o papel das pessoas. E eu vi isso em várias partes dos relatórios da Deloitte, essa necessidade de redesenhar e não automatizar, de repensar os processos, quando as pessoas se derem conta que os processos atuais foram desenhados a partir de pessoas e que agora vai ter os agentes de IA, se ele for repensado, a gente vai ter muito ganho de produtividade, porque a inteligência artificial não precisa trabalhar 8 horas por dia somente, ela não tira férias, não tira folga, ela não vai pular carnaval e depois acorda com dor de cabeça no outro dia, daí vem de atestado, são vários desdobramentos. Então, a partir do momento em que os agentes de IA começarem a ser utilizados pelas instituições e os processos forem redesenhados, o impacto vai ser muito grande. Aqui também tem um relatório da IBM, falando, né, sobre 2030, e ela traz o exemplo desse diretor da Meta que já trabalha equipes de marketing conectadas com a área de engenharia para incorporar esse crescimento de produto, esse trabalho cooperado, ele cada vez será uma realidade. A tecnologia não é mais um setor no departamento, ela tem que permear todas as áreas das organizações e atuar em conjunto com o negócio, porque senão ela não vai dar conta de acompanhar e também não vai atender às expectativas das áreas de negócio. Então, a gente tem aí vários gráficos, várias visões sobre essa força de trabalho de 2026, esse ponto de inflexão de IA na prática. Agora, em Davos, hoje pela manhã, né, o Satya Nadella falando no World Economic Forum, que está acontecendo hoje, ele subiu ao palco hoje de manhã, para falar sobre inteligência artificial, e ele trouxe essa visão de que a inteligência artificial é uma inversão completa de como a informação flui dentro da organização. Uma vez que isso acontece, é preciso redesenhar a estrutura de trabalho,
caminhando no sentido que a Deloitte mesmo trouxe também, porque a estrutura atual não faz sentido. Portanto, a mentalidade que nós como líderes devemos ter é que precisamos mudar o fluxo de trabalho com tecnologia. É sobre isto. Esse foi o cerne da fala do Satya hoje de manhã em Davos, no World Economic Forum. Então, o dilema da IA é garantir também a questão da segurança e aproveitar a IA para a defesa cibernética. Assim como a IA potencializa as defesas, ela também serve, né, para o mal, serve para os ataques, serve para fortalecer a estratégia, né, do cyberataque e das pessoas do mal. Então, é um grande desafio das organizações inserirem a inteligência artificial também no contexto de cibersegurança. A Forrester fala que a exposição ao risco está aumentando e ferramentas de segurança baseadas em IA precisam ser avaliadas. A própria IA introduz novas superfícies de ataque e vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. Então, JP Morgan falando de segurança de modelos abertos, ênfase na necessidade de escanear o modelo de código aberto para avaliar e em busca das vulnerabilidades. A McKinsey falando que marcas confiáveis superam seus pares de 245% em função da confiança digital, em função de investimentos em segurança, privacidade, proteção de dados, ética. A gente tem vários insights sobre as principais tendências tecnológicas e estratégicas para 2026, eu vou passar isso aqui, depois eu vou compartilhar, e eu vou usar esses minutinhos finais aqui só para uma agenda de recomendações para 2026. Então, primeiro, então, que a gente até finalizou essa parte do conteúdo falando da revisão dos processos, então revise processos pensando a partir da inteligência artificial. A maior armadilha para 2026 é tentar usar agentes de IA para automatizar processo legado projetado para humanos, sem repensar eles. E a Deloitte alerta que 40% dos projetos de IA agencial falharão até 2027 se as empresas não redesenharem seus fluxos de trabalho. Então é um alerta, é uma recomendação. O segundo ponto é a capacitação, né? A gente precisa desenvolver projetos de letramento de IA para todas as áreas. A tecnologia é exponencial, mas a adoção depende da velocidade e a capacidade de adaptação do ser humano. Então é o humano que precisa ser capacitado para usar IA. Não adianta investir milhões de dólares em tecnologia, disponibilizar as melhores ferramentas e não investir na formação das pessoas. Quem vai fazer a inteligência artificial resolver problemas das organizações, por mais que a IA seja inteligente, seja agêntica, são as pessoas. Então tem que investir em capacitação. Tem que investir nas pessoas. A Forrester prevê que para reduzir os riscos e aumentar a adoção, 30% das grandes empresas tornarão o treinamento de IA obrigatório em 2026. Terceira recomendação, envolva os CFOs para medir o ROI da IA. A IA não precisa ser um cheque em branco para inovação. Ela precisa agora começar a comprovar resultado, mostrar resultados. Então, com os grandes custos que vêm sendo apresentados de infraestrutura, está crescendo a necessidade de dezenas de milhões de investimentos. E para comprovar, para essa conta fechar, precisa envolver realmente o financeiro para ajudar a chegar no número, a justificar, a embasar essa necessidade de investimento. A Forrester aponta que CEOs estão puxando os CFOs para as decisões de IA para garantir que o investimento seja atrelado a valor real, olhando para a parte de lucros e perdas. Então, da euforia para a realidade prática, né? A gente viveu um hype, todo mundo falando de IA, todas as empresas, de alguma forma, trazendo oportunidades, trazendo ferramentas, trazendo soluções, grandes iniciativas. A gente teve o prêmio de inovação o ano passado, que foram 605 iniciativas, boa parte delas de inteligência artificial no ecossistema de justiça, mas agora é hora de arrumar essas contas, é hora de justificar esses investimentos. E é por isso que tem essa recomendação da Deloitte e de outros grandes players sobre a necessidade de envolver os CFOs nessas discussões. 4. Conselhos de administração com especialistas de IA e segurança. A governança de IA agora é uma questão de sobrevivência corporativa. O World Economic Forum destaca a necessidade de supervisão
do nível de conselho para riscos cibernéticos e de inteligência artificial. E a IBM prevê que até 2030, 25% dos conselhos terão consultor co-decisor de IA dedicado. Então, aí uma grande oportunidade de especialização para quem já tem formação em conselho, dedicar a essa jornada de capacitação, de se preparar para ser um membro especialista em IA e especialista em cyber. E a quinta recomendação é para os líderes de tecnologia assumirem o papel de evangelizador de IA. O CIO deve deixar de ser o operador de infraestrutura, o cara que garante a infraestrutura funcionando, 24/7, toda aquela discussão, para ser um arquiteto de negócio. O CIO precisa entender esse novo papel. E a Deloitte relata que 70% dos CIOs agora veem como um papel principal esse de ser o evangelizador de IA e liderar a transformação nas empresas. Alguns CIOs efetivamente ocuparão esse espaço, porque estão se preparando, porque estão formando, porque entenderam esse movimento. Alguns vão continuar reclamando, dizendo que falta gente, que investimento, etc. A gente sabe, né, que toda crise para alguns é oportunidade. Façam vocês que estão se conectando, que estão participando, que estão tendo acesso às informações, acesso a todo esse conteúdo que é gerado, que é disseminado por essas empresas que investem milhões de dólares em pesquisa para entregar para a sociedade. Aproveitem essas informações, aproveitem essas tendências para se preparar para o futuro. Não é reclamando depois que não deu tempo, não é reclamando depois que isso ou aquilo. Eu volto lá para o slide inicial, onde o Peter Diamond disse que a gente precisa ser o arquiteto, a gente não é um passageiro desse momento, a gente precisa se posicionar e ser protagonista dessa transformação. Para ser protagonista tem que se preparar, estudar e não fazer de conta que não é contigo. Não adianta nada, aqui a gente tem lá cerca de 300 pessoas assistindo, vocês são diferenciados, todos que estão conectados a esse conhecimento precisam agir, não adianta participar, assistir e não colocar em prática. Então, pratique. Hoje a gente vai ter muito conteúdo. Eu agradeço a atenção de cada um e, se der tempo, depois a gente vai conversando aqui pelo chat. Muito obrigado pela atenção. Vou devolver aqui para o Germano. Valeu, gente!